Olá! E no nosso quadro Entrevistando de hoje, estamos com o fisioterapeuta Gleison Braga. Gleison, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro Entrevistando. Eu que agradeço pelo convite, Juliana. Vamos lá. Gleison, gostaríamos de saber o que é fisioterapia? De forma bem resumida, Juliana, a fisioterapia ela é uma ciência que ela estuda, previne e trata os distúrbios cinéticos funcionais, que são distúrbios relacionados à função do corpo humano, né? Seja muscular, seja articular, né? A fisioterapia ela vai tentar identificar se o paciente ele apresenta algum problema genético, né, que é muito comum também, um problema por trauma, que geralmente ocorre por acidentes, ou mesmo se há alguma doença adquirida. Doutor, quais são as áreas da fisioterapia? A fisioterapia ela é composta por diversas áreas, né? Entre as principais nós temos a fisioterapia neurofuncional, que é basicamente aquele profissional que vai trabalhar com alterações do sistema nervoso. E é muito comum, por exemplo, principalmente nos dias de hoje, o tratamento com pacientes com AVC, que é o acidente vascular cerebral, né? Que na verdade é um comprometimento que ocorre, né? Uma deficiência do sistema neurológico que vai acabar acarretando em uma lesão cerebral. E aí o AVC ele pode ser tanto isquêmico, onde você tem a obstrução desse fluxo sanguíneo, ou como pode ser também hemorrágico, né, onde você tem a obstrução da artéria e acaba tendo um extravasamento do sangue, e o sangue acaba indo para a região cerebral. O primeiro caso, que é o AVC isquêmico, ele é mais comum de acontecer e é menos grave, né, e o AVC hemorrágico ele é um tipo de AVC bem mais grave, né, mas também é menos comum de acometer os pacientes. Outra área da fisioterapia também muito conhecida é a fisioterapia cardiorrespiratória, né? A fisioterapia cardiovascular vai trabalhar com pacientes com deficiências cardiovasculares e a respiratória com alguns problemas respiratórios, como por exemplo a DPOC, que é uma doença pulmonar obstrutiva crônica, né? Onde o paciente ele tem ali, além dele ter um aumento de oxigênio, né, acumulado ali nos pulmões, ele não consegue retirar esses pulmões. Na maioria dos casos, Juliana, o fisioterapeuta ele trabalha em conjunto com a fisioterapia cardiorrespiratória, né? A fisioterapia respiratória ela é muito importante porque ela utiliza principalmente de técnicas manuais, principalmente para poder retirar esse excesso de ar que fica acumulado nos pulmões, como também para poder eliminar as secreções, né? Uma outra área também, Juliana, é a fisioterapia geriátrica, que é a fisioterapia que trabalha com idosos, né? E aí, principalmente pelo fato de idosos apresentarem características, né, por conta da idade, a gente tem aí não apenas as características físicas, né, como por exemplo o aumento das curvaturas da coluna torácica, a gente chama de hipercifose torácica. A idade proporciona também uma retificação da coluna lombar, né, que a coluna fica mais reta, o que fisiologicamente não seria muito normal, né, até porque o paciente tem que ter esse aumento da curvatura. E principalmente também pelo fato do idoso ele ter uma possibilidade maior de quedas, né? Então a fisioterapia geriátrica ela é de extrema importância. Outra área também importantíssima é a fisioterapia traumato-ortopédica ou simplesmente a fisioterapia ortopédica, que aí vai tratar pacientes com os mais diversos problemas. Então, paciente com lesões, né, lesões ligamentares, paciente que sofreu entorses, pacientes com dores musculares, pacientes com desvios na coluna, né, como todo, seja torácica, seja lombar ou seja cervical. Se fala muito sobre anamnese na fisioterapia. O que significa esse termo, doutor? A anamnese, na verdade, é uma avaliação que o fisioterapeuta ele faz, e aí ele vai vai começar pegando os dados do paciente como nome, telefone, né, estado civil desse paciente, e aí ele vai evoluindo dentro dessa anamnese, tentando identificar algumas alterações que o paciente pode apresentar para ele. Então eu pergunto, por exemplo, qual que é a queixa principal desse paciente, o que ele traz, o que traz ele à fisioterapia de fato, né? Pode ser uma dor, pode ser uma dificuldade para andar, uma dificuldade para pegar um determinado objeto, então são diversos motivos, né? A gente tenta identificar também por meio da anamnese a questão postural do meu paciente, né? Se aquela postura que ele está adotando está trazendo algum prejuízo para ele, né? A gente consegue identificar também questões de lesões por meio de testes específicos, né? E consegue também identificar a questão de amplitudes de movimento, né? Que a gente chama de ADM. Essas amplitudes podem limitar com que esse paciente consiga realizar algum tipo de atividade também. Atualmente a população tem se queixado muito de dores, né? O que tem ocasionado essas dores?
Quando a gente fala de dor, se imagina logo dores musculares, né? A gente fica imaginando uma pessoa que realiza alguma atividade repetitiva, uma atividade pesada que vai ocasionar dores musculares, que de fato também acontece, né? Mas o que não se fala, o que tem ocasionado muitas dores atualmente, é a questão da ansiedade, o estresse. E ela vai refletir principalmente numa musculatura que nós temos próximo aqui, né, entre o ombro e a região lateral do pescoço, que é essa musculatura do trapézio, né? Essa musculatura ela reflete quando a pessoa está com a crise de ansiedade e acaba tensionando. E aí o fisioterapeuta ele vai utilizar alguns procedimentos para tentar primeiro tirar a tensão dessa parte muscular, como por exemplo uma técnica de liberação miofascial, onde eu libero toda a face da musculatura e aí eu consigo fazer com que esse paciente ele fique com a musculatura mais relaxada e aí eu mais para frente eu utilizo outros tratamentos para ele. Doutor, quais são os problemas mais comuns na fisioterapia trauma-ortopédica? A fisioterapia trauma-ortopédica hoje ela apresenta diversos problemas, né? Mas entre os mais comuns você tem problemas de dores nos joelhos, né? Que pode ser tanto por questão de trauma ou pode ser por alguma patologia adquirida, como por exemplo uma artrose, né? Os problemas nos ombros que acontecem muito também, hoje se atende muito paciente com dores nos ombros e também com dores lombares. E as dores lombares é bom a gente enfatizar que geralmente acontece muito por questão postural, né? Às vezes a pessoa ela está trabalhando e às vezes trabalha sentado, né? E essa postura inadequada acaba acarretando essa dor lombar nela. O que é a lesão de LCA e qual o tratamento específico para ela? Juliana, na verdade a gente precisa entender o que é o LCA antes da gente falar da lesão, né? LCA é o ligamento cruzado anterior, um ligamento que fica ali na parte anterior do joelho, na parte da frente do joelho. E a lesão de LCA é a lesão de ligamento cruzado anterior, que geralmente acontece em atletas, principalmente em jogadores de futebol, amadores ou profissionais, né? E pode acontecer também em jogadores de basquete, né? Pode acontecer também em pessoas não atletas, é comum, mas é um tipo de patologia que pode acontecer principalmente em esportistas. O que a gente utiliza como tratamento? Primeiro a gente vai tratar o quadro álgico, o quadro da dor do paciente, porque é um tipo de lesão que ocasiona muita dor. Então a gente utiliza compressa de gelo ou calor. A gente sempre pergunta ao paciente o que é melhor para poder estar utilizando, né? Tem pacientes que não se adaptam ao calor ou ao frio. E a gente utiliza também um método de eletroestimulação, que é o TENS, né? Que popularmente é conhecido como o famoso choquinho, né? As pessoas, os leigos se identificam dessa forma, que também trabalha com a condução elétrica, que diminui a dor daquele paciente. Após trabalhar a questão do quadro álgico, a gente começa a fazer um trabalho de cinesioterapia, que é um trabalho de fortalecimento da musculatura do quadríceps, né, da coxa, que vai dar estabilidade para aquele joelho, para que esse paciente ele consiga realizar suas atividades funcionais, seja andar simplesmente, ou fazer uma caminhada, uma corrida posteriormente, ou voltar a realizar suas atividades físicas, né, como um jogo de futebol, uma corrida. Síndrome do impacto, um problema acometido no ombro. Nos fale um pouquinho sobre isso e como é a reabilitação. A síndrome do impacto, na verdade, ela ocorre pelo seguinte motivo. Nós temos algumas articulações no ombro, né, entre elas a articulação entre o húmero, né, e o acrômio, né, que é a articulação glenomeral. E tem a articulação, outra articulação do ombro também, que é a articulação acrômio-clavicular, que fica localizada aqui mesmo na parte do ombro. Entre essas duas articulações, nós temos um tendão chamado tendão do supra, que é a musculatura que abre o braço, né, quando o braço está junto ao corpo. E em cima desse tendão nós temos a bursa, que é a bursa subacromial. Quando o indivíduo ele eleva esse braço e quando ele tem uma parte do osso escapular que a gente chama de acrômio ganchoso, ele acaba pressionando essa bursa, e a pressão dessa bursa aqui vai ocasionar essa dor extrema no paciente e que pode acarretar também o que a gente conhece como bursite, que é a inflamação da bursa, né? O tratamento, ele começa também como tratamento analgésico, até porque a gente precisa identificar se esse paciente ele consegue realizar uma amplitude, se ele consegue realizar um fortalecimento. E após fazer um tratamento analgésico por meio de gelo, calor e da eletroestimulação, nós começamos um fortalecimento da musculatura do manguito rotador, que é a musculatura que ela está aqui no ombro e que a gente faz alguns exercícios específicos para esse paciente.
Então, por exemplo, tem um exercício muito comum que a gente faz para poder fortalecer o manguito rotador, que é um exercício no qual o paciente ele pega uma faixa elástica e aí ele puxa essa faixa elástica para o lado, né, sempre para o... Então essa faixa elástica está passando aqui, ele vai puxar para o lado e dessa forma ele fortalece o manguito rotador. Outra forma também de trabalhar pacientes com esse quadro é a gente fazer o fortalecimento da musculatura do serrátil. O serrátil ele é um músculo que ele gruda a escápula do grádio costal, esses ossos que a gente tem aqui atrás das costas. E aí a gente pode fazer de duas formas com esse paciente. Ele pode estar deitado em decúbito dorsal, de barriga para cima. Ele vai estender os cotovelos e aí ele vai elevar apenas o ombro da maca, né? Caso esse paciente ele suporte fazer o exercício de barriga para baixo em decúbito ventral, a gente pede ele que fique de barriga para baixo, ele novamente com o cotovelo em extensão, ele vai elevar esse ombro para cima, lembrando que tanto em decúbito dorsal quanto em ventral, ou seja, tanto de barriga para baixo quanto para cima, ele tem que ter um peso, porque esse peso vai ocasionar uma resistência e vai dar um fortalecimento para essa musculatura, né? Então eu fortaleci o manguito, fortaleci a musculatura do serrátil e identifiquei que esse meu paciente ele não tem contratura dessa musculatura, né, que é a musculatura do trapézio, porque caso ele tenha, eu tenho que liberar essa musculatura antes de qualquer coisa, é ideal para poder realizar esse tipo de conduta para o paciente. O que a gente não deve fazer com o paciente de síndrome do impacto, que é importante a gente falar também, é não fortalecer a musculatura do deltoide. A musculatura do deltoide, quando você fortalece ela, ela aproxima a cabeça do húmero do acrome e acaba ajudando na síndrome do impacto. Ao contrário disso, quando você fortalece a musculatura do manguito, você afasta a cabeça do húmero e aí você ajuda esse paciente não apenas a reduzir a dor dele, mas também na patologia dele, a diminuir o quadro patológico dele. Lombalgias, o que é, qual o sintoma e qual o tratamento? As lombalgias são dores lombares, né? E aí pode ser ou por questão óssea mesmo, às vezes você tem um desvio ali articular, um desvio ósseo, ou pode ser por questões musculares, tensões musculares que é mais comum de acontecer, né? E o que a gente faz no quadro de lombalgia? Eu preciso identificar se esse meu paciente que está com dor lombar, qual é a curvatura, e é por isso que é tão importante a gente fazer a anamnese desse paciente, para tentar identificar como que é a curvatura da coluna desse meu paciente. É um paciente que tem uma hiperlordose lombar, então ele tem um aumento dessa curvatura lombar. O que a gente faz? A gente não pode realizar exercícios, por exemplo, como deitar de barriga para baixo e estender a coluna lombar. Vai aumentar a curvatura e vai aumentar o quadro álgico do meu paciente. Então a gente utiliza a série de Williams, que é muito interessante. Meu paciente ele fica deitado de barriga para cima, ele puxa uma das pernas, retifica a coluna dele, puxa a outra e depois ele puxa as duas pernas. Ele retifica a coluna lombar dele e ele vai estar melhorando esse quadro de dor dele. Se for o contrário, se é um paciente que tem uma retificação da coluna, eu deixo ele de barriga para baixo, em decúbito ventral, e aí eu faço extensão do tronco, porque vai aumentar essa curvatura que ele não tem, que deveria ter, que é fisiológico. E aí cada caso é um caso específico para a lombalgia. Identifiquei as curvaturas, fiz o tratamento por meio da cinesioterapia, por meio desse alongamento, eu posso também trabalhar a mobilidade da coluna do meu paciente. Quer ver um tratamento muito importante para ganhar mobilidade da coluna? É aquele paciente quando você deita ele de barriga para cima, solicita com que ele faça uma flexão do quadril e do joelho, e aí ele vai movimentar as pernas para um lado e para o outro. Isso traz uma mobilidade muito boa para a coluna, né? A gente pode utilizar também, como já foi citado anteriormente, os meios analgésicos, o TENS, a eletroestimulação, e aí você precisa identificar se esse paciente ele tem contraindicações a esse aparelho, né? Se ele não tem, você pode utilizar normalmente. Doutor, a conduta de tratamentos é igual para todos os pacientes ou cada um tem um específico? Não, Juliana, a conduta ela não pode ser igual para todos, né? Até quando a gente começa a fazer o curso de fisioterapia, uma coisa que é sempre falada é que fisioterapia não é receita de bolo, né? Cada paciente ele apresenta um quadro diferente e o tratamento tem que ser específico para aquele paciente. Pode acontecer de você dar uma conduta igual para pacientes que têm patologias parecidas? Pode, mas aqui você vai identificar se pode ou não por meio de uma avaliação. Então as condutas elas são diferentes, até porque o quadro de cada paciente é diferente um do outro. Doutor, e sobre o sedentarismo? Gostaria de saber a sua opinião sobre isso.
O sedentarismo hoje em dia é o mal do século, né? As pessoas não querem mais realizar atividade física, não querem fazer uma caminhada. E o sedentarismo ele é um perigo não apenas por conta do, como já foi citado anteriormente, por conta do acidente vascular cerebral. O sedentarismo, além dos problemas cardiovasculares, ele traz problemas musculares também, a fraqueza muscular que traz, além de poder trazer diversas patologias, né? Como já foi citado, as lesões, né, que podem ocasionar, as dores musculares. A gente tem, por exemplo, hoje em ciclistas, uma patologia chamada síndrome do trato iliotibial, né, que é muito comum também. Então o sedentarismo ele é um problema como um todo, seja na parte respiratória, na parte cardiovascular, como na parte da cinesiologia também. Uma pergunta principal e importante: por que você escolheu a fisioterapia e não outra área? Eu sempre gostei da área de saúde, né? Sempre tive afinidade com a área da saúde. Então, quando eu entrei para a universidade, eu queria fazer algo da área da saúde e conheci a fisioterapia na universidade. E aí, já no primeiro período, eu me apaixonei pelo curso, porque já criança eu lia aqueles livros de anatomia, gostava, né, das imagens ali. Quando eu entrei já no primeiro período, eu identifiquei que aquilo que eu estava estudando era exatamente aquilo que eu tinha visto alguns anos atrás. Então, foi amor à primeira vista, né? E ao identificar que aquilo que eu gostava, eu percebi novamente que trabalhar com o público é algo que me trazia também uma satisfação, me trazia uma empatia de estar trabalhando com o público. Então juntou tanto o gostar da área da saúde quanto a empatia, e aí me fez apaixonar ainda mais pela área da fisioterapia. O cuidar de pessoas, né? Cuidar de pessoas, exatamente. Doutor, muito obrigado pela sua participação no nosso quadro. Haverá outras participações. Eu que agradeço, Juliane, e aí qualquer dúvida pode entrar em contato por meio do número também do WhatsApp. E obrigada a você por estar nos assistindo aqui até agora. Compartilhe nas redes sociais, curta e até a próxima. Um abraço, tchau, tchau.